Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de começar falando um pouquinho sobre a primeira questão, né, da atividade que está lá no PET. A primeira atividade nos mostra uma charge e diz assim: observe a charge a seguir e responda as questões. Na charge você vê duas aves diferentes. Essas aves elas fazem um diálogo e esse diálogo diz o seguinte: de onde veio essa mancha? É a nossa parte nos royalties. Muito bem, então primeiro para a gente entender, nós temos que entender o contexto todo. A charge nos mostra um pouco uma mancha, né, de óleo na água. E o diálogo entre as duas aves trata de uma expressão chamada royalty. Então vamos entender as duas situações ao mesmo tempo que aparecem nessa figura, nessa charge, para conseguirmos responder as questões. Então olha só, primeiro eu vou te mostrar aqui uma reportagem. Essa reportagem ela fala dos 5 meses após as manchas de óleo terem aparecido no litoral brasileiro. Então vamos imaginar, por volta de setembro de 2019, aparecem manchas de óleo bruto, né, no caso seria o petróleo sem ser refinado ainda, boiando sobre a água no litoral brasileiro, primeiramente na região nordeste do país. Mais tarde esse óleo vai aparecer até na região sudeste e sul do Brasil. Então a gente vê, né, nessa reportagem da época, essa reportagem de janeiro de 2020, mas aqui ela vai mostrar pra gente, inclusive, né, as pessoas tentando fazer a limpeza desse óleo que apareceu no litoral brasileiro. Bom, juntamente com isso, vale a pena você pensar um pouco no que significa a expressão royalty. Então eu trouxe aqui uma pesquisa bem simples no Google. Essa pesquisa vai trazer para a gente uma expressão, né, uma explicação do que significa a expressão royalty, para a gente entender um pouco melhor. Então ele fala o seguinte: royalties são uma quantidade paga por alguém a um proprietário pelo direito de uso, exploração e comercialização de um bem. São exemplos de bens, produtos, obras, marcas e terrenos. O royalty pode ser pago para o governo ou para a iniciativa privada. Então, sabendo um pouco do que significa royalty, e eu posso te explicar um pouco mais sobre isso, o royalty seria o valor pago por alguém para poder explorar uma outra, como é que eu posso dizer, para ser utilizado numa outra atividade. Um exemplo: descobriu-se no Brasil o pré-sal. O pré-sal seria uma grande quantidade de petróleo que está debaixo do leito oceânico, né, ou seja, debaixo da água do oceano e debaixo do assoalho, né, do fundo do oceano, onde se concentrou uma grande quantidade de petróleo. Para explorar esse petróleo, as empresas que vão fazer essa exploração têm que pagar para o Brasil, né, para o governo brasileiro, um valor, ou seja, um direito para poder explorar esse recurso que está lá debaixo do oceano. Então a gente tem aqui, no caso, as duas expressões que são importantes para a gente entender a charge. Primeiro, a mancha de óleo do litoral brasileiro. Segundo, a expressão royalty. Só para complementar essa charge, é importante que você se lembre de um detalhe. Quando o pré-sal foi descoberto no Brasil, cada estado do Brasil começou a brigar, né, entre si, né, enquanto nação, para que o valor daquilo que fosse explorado no litoral brasileiro pudesse ser distribuído para todos os estados do país. Então, por exemplo, explora-se o petróleo no litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, entre outros estados, né, do litoral brasileiro, mas estados como o Acre e Amazonas, que estão distantes, também pudessem receber parte do valor daquilo que seria explorado. Então, a fala da segunda ave é a nossa parte dos royalties. Ele está mostrando ali que ele está falando daquilo que eles vão receber por conta da exploração do petróleo. Nesse caso, é só a poluição, tá? Então, vamos pensar agora nas 3 questões
para você poder responder de uma forma bem mais tranquila. Qual é o problema ambiental apresentado na charge? Aqui é importante que você se lembre da mancha de óleo e principalmente, né, de como que esse óleo teve que ser retirado, né, por conta do seu potencial de poluição que vai gerar não só na água, mas também para os animais e também para a fauna, né, desculpa, a flora também existente dentro do contexto do oceano, também na praia, né, e tudo mais. Na letra B ele fala assim: qual é a crítica feita pelos personagens ao problema enfrentado? Aí entra naquela questão que eu disse para vocês dos royalties em relação à distribuição dos valores da exploração do petróleo por todo o Brasil. Ou seja, para o ambiente, a única parte que vai sobrar é a poluição, e não dinheiro nem benefícios, né? E a letra C fala qual é a fonte de energia que está representada. Aqui você vê claramente, né, o petróleo, que é um tipo de combustível fóssil, ou seja, um combustível que é altamente poluente e vai estar sendo utilizado pelo mundo inteiro, inclusive pelo próprio Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, no petróleo sendo refinado para fazer gasolina, para fazer o óleo diesel, para ser consumido como plástico, né, entre outros subprodutos do petróleo. Legal? Valeu!